Neste momento, eu gostaria de dizer o seguinte: o Ministério de Missões e o Ministério de Infantil estará fazendo uma homenagem com as crianças aos nossos queridos missionários Edilson e Solange. Então, neste momento, a gente vai assistir uma apresentação do Ministério de Missões e o Ministério Infantil. Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, nos diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crerão? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. O texto da Bíblia faz uma referência à ação missionária e, sendo assim, gostaríamos de realizar uma pequena homenagem aos missionários Ed e Ange. Ed e Ange, enviados do Senhor. Ed e Ange, enviados do Senhor. Em obediência à palavra, vocês invocaram o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. Se invocaram, é porque creram. Como, porém, invocarão aquele que não crerão? Versículo 14. E também ouviram a quem falar de Jesus. E como crerão daquele que nada ouviram? Versículo 14b. Se ouviram, é porque houve quem pregasse. E como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 14c. E assim guardaram em vossos corações a palavra, e em sinal de obediência foram enviados por Deus e pela igreja para falar de Jesus Cristo. E como pregarão se não forem enviados? Versículo 15a. E com pés saudáveis têm levado as boas novas aos confins da terra, como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Versículo 15b. Que o Senhor continue a guiar seus passos. Uma homenagem da Igreja Batista Nacional Central. Agora eu
mas impôs uma condição. Ele amarraria uma corda em sua cintura e as pessoas que estavam às margens teriam que segurar a outra ponta e puxarem assim que ele alcançasse o garoto. E eles aceitaram a proposta.